Olá, já parou para pensar na matemática que está ali escondida numa simples placa de carro? Hoje a gente vai desvendar os arranjos, uma ferramenta, olha, poderosíssima que mostra o número de possibilidades em tudo ao nosso redor, das coisas mais simples até as mais surpreendentes. À primeira vista, parece só uma pergunta sobre algo do dia a dia, né? Mas por trás dela existe um problema de contagem gigantesco. E é exatamente esse mistério que a gente vai resolver agora. E olha só, o problema das placas de carro é o exemplo perfeito para o nosso primeiro conceito: arranjos com repetição. É quando os mesmos elementos podem ser usados de novo e de novo. Vamos entender como isso funciona na prática. Então, falando de um jeito simples, um arranjo com repetição é basicamente uma sequência organizada onde os itens podem ser escolhidos mais de uma vez. A fórmula para calcular isso é n elevado a r, sendo que n é o número de opções que a gente tem e r é o número de escolhas que a gente vai fazer. Para ficar bem fácil de visualizar, imagina uma urna com 3 bolas de cores diferentes. A gente tira uma, anota a cor e aqui está o pulo do gato. A gente coloca ela de volta. Isso quer dizer que na segunda vez que a gente for tirar, todas as 3 cores ainda estão lá, como opções. Essa tal de reposição é o ponto central aqui. O cálculo é bem direto. A gente tem 3 opções na primeira retirada, e como a bola voltou para a urna, a gente continua com 3 opções na segunda. 3 vezes 3, 9. 9 sequências de cores possíveis. Simples, né? Beleza? Agora vamos pegar essa mesma lógica e aplicar no nosso problema das placas, começando pela parte das letras. Bom, o alfabeto tem 26 letras. Para a primeira posição na placa, temos 26 opções. Como as letras podem se repetir, para a segunda posição, adivinha? Continuamos com 26 opções. E o mesmo vale para a terceira. E se a gente multiplicar 26 por 26 e por 26 de novo? Chegamos a 17.576 combinações possíveis, só com as letras. Agora, vamos para os números. Temos 10 dígitos para escolher, de 0 a 9. E como eles também podem se repetir, a gente tem 10 opções para cada uma das 4 posições. Isso aí nos leva a 10.000 combinações de números. Então, o grande lance aqui é o seguinte: para achar o total de placas, a gente simplesmente multiplica as possibilidades das letras pelas possibilidades dos números. É o chamado princípio fundamental da contagem em plena ação. E o resultado final é impressionante. Mais de 175 milhões de placas de carro únicas. É um número gigante que mostra direitinho o poder que os arranjos com repetição têm. Mas e se as regras do jogo mudassem? E se depois que um item é escolhido, ele não pudesse mais ser usado? Isso nos leva para um tipo completamente novo de problema. A diferença principal fica muito clara quando a gente compara os dois cenários. Com repetição, o universo de escolhas nunca muda, ele está sempre completo. Já sem repetição, a cada escolha que a gente faz, nosso leque de opções vai diminuindo. Esse cenário sem repetição na matemática tem um nome formal. São os arranjos simples. No arranjo simples, a ordem ainda importa, e muito, mas cada elemento só pode dar as caras uma única vez. As escolhas precisam ser diferentes entre si. Um exemplo clássico disso é tirar cartas de um baralho. Pensa bem, se a gente tira um ás de espadas, ele não pode ser a segunda nem a terceira carta da sequência, né? Afinal, ele já saiu do baralho. A lógica aqui é bem clara. Para a primeira carta, temos 52 opções. Para a segunda, como não tem reposição, sobram 51. E para a terceira, só 50. O número de possibilidades vai caindo a cada passo que a gente dá. E existe uma fórmula bem elegante para isso que usa fatorial. Para quem não lembra, um fatorial tipo 5 exclamação é só 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A fórmula diz que o número de arranjos é n fatorial dividido por n menos r fatorial. No nosso exemplo do baralho, 52 vezes 51 vezes 50 resulta em 132.600 sequências possíveis de 3 cartas. É um número e tanto vindo de um único baralho. Ok, vamos deixar esses conceitos bem firmes na cabeça com mais alguns exemplos práticos. Assim a gente vê como eles aparecem em situações diferentes. Agora temos um desafio um pouquinho mais complexo. A gente precisa formar números de 3 algarismos que sejam distintos, mas tem uma condição extra. O número final tem que ser par. A melhor forma de resolver isso é começar pela restrição. Qual é a regra? O número precisa ser par. Então o último dígito tem que ser 6 ou 8. Isso nos dá só 2 opções. Beleza. Aí para as 2 primeiras posições sobraram 5 dígitos para a gente organizar.
Isso dá 20 possibilidades. Agora é só multiplicar tudo. 20 vezes 2 e chegamos a 40 números possíveis. E que tal pensar na tabela de um campeonato? Com 20 times, jogos de ida e volta, quantos jogos a gente vai ter no total da temporada? Como os jogos de ida e volta significam que a ordem importa, afinal, time A em casa contra time B é diferente de time B em casa contra time A, isso é um problema clássico de arranjo simples. A gente calcula o arranjo de 20 times 2 a 2, que é 20 vezes 19. Resultado, 380 jogos. No fim das contas, tudo se resume a uma única pergunta, bem fundamental. Dá para reutilizar um elemento ou não? Se a resposta for sim, é um arranjo com repetição. Se for não, é um arranjo simples. Essa é a grande chave para diferenciar os dois. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar um pouco. Agora que esses padrões ficaram mais claros, em que outros lugares do dia a dia eles aparecem? Senhas, playlists? A matemática está realmente em toda parte. A gente só precisa saber como olhar.